Bom dia, amados. Agora são 4 horas e 27 minutinhos. 4 horas e 27 minutinhos. O Senhor hoje me levou a esse texto aqui, em Efésios, capítulo 1, verso 17 em diante. Vou ler um trechinho. Vamos ler uns 3 ou 4 versículos. Efésios, capítulo 1, a partir do verso 17. Versículo 16. Não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vocês nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do vosso coração, para saber de qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da sua glória, da sua herança dos santos, qual a riqueza da glória da sua herança dos santos. É isso, só até aí. O Senhor tem me levado a orar, como a igreja sabe, todas as manhãs. Já estava um mês, quase um mês. E eu que, domingo, falei isso na igreja, que eu estranhava quando eu via irmão dizendo que acordava de madrugada para orar. Eu nunca acordei de madrugada para orar. Eu tenho sido acordado na madrugada para orar. Eu tenho sido acordado. Eu glorifico o meu Deus todos os dias por causa disso. Nunca me senti tão próximo dele. Nunca. Desde o primeiro dia, quando eu ansiava por estar num culto. Desde o primeiro dia, quando eu disse sim para Jesus, no domingo. E na segunda-feira, para mim, foi um dia mais comprido da minha vida, porque não tinha onde eu ir, não tinha um culto para eu ir naquele dia. Eu estava ansioso para ouvir mais do Senhor. 1998. Ansioso. Mas nunca me senti tão próximo como esses dias da madrugada. E o Senhor me trouxe para esse versículo aqui, para esse pedacinho aqui, mostrando que eu tenho feito orar pela igreja também. E o que eu tenho pedido da igreja é o que a igreja precisa pedir todos os dias: sabedoria e revelação dos planos do Senhor. Porque, amados, nós temos muitos irmãos crentes, mas que ainda não compreenderam o plano da salvação do Senhor. Ainda não compreenderam por que estão congregando. Estão congregando, mas ainda não entenderam. E a gente percebe quando olha alguns rostos. Especialmente quando olha alguns rostos que parecem alheios. Que se a pessoa que está no púlpito disser: aplaude Jesus, aplaude. Dá glória a Deus, dá glória a Deus. Mas falta espontaneidade. Cada vez menos ouvimos alguém abrir a boca e dizer: glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, bendito és tu, Senhor. Cada vez mais raro é porque ainda não entendeu, ainda não recebeu do Senhor essa revelação, e essa revelação precisa ser pedida. Por isso que Paulo ora aqui pelos Efésios: para que o Deus, eu oro, não cesso de orar por vós, fazendo menção de vocês nas minhas orações, para que Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que é o Pai da glória, nos conceda, ou vos conceda, espírito de sabedoria e de revelação, do pleno conhecimento dele. Nós só vamos compreender quando recebemos do Senhor essa revelação. Dizer sim para Jesus, congregar é o primeiro passo. É o primeiro passo. Receber a revelação do pleno conhecimento, do porquê foi chamado. Porque, amados, quando nós olhamos para dentro de nós, o que é que nós temos para oferecer ao Senhor? Nada, absolutamente nada. E mesmo assim Ele nos escolheu no meio de milhões para estar na casa dEle, para estar glorificando, para estar exaltando, para estar bendizendo o seu nome, para ser um esteio na sustentação da obra também. Lembrado, igreja, que nós temos um pastor que já não pode trabalhar devido à sua condição de saúde, diabetes avançado, e, infelizmente, caminhando um processo gradativo de perda da visão. E a igreja precisa sustentar.
E a igreja somos nós, eu e você que vai ver esse vídeo e os outros que não vão ver também. Então, quando nós recebemos do Senhor a revelação do pleno conhecimento dele, o coração impenitente, grosso, que não quer se dobrar, vai cessar. O Senhor diz que vai tirar um coração de ferro e nos dar um coração de carne, maleável. Porque quando nós não nos submetemos à palavra dele, é porque nós ainda temos um coração de ferro, mesmo acreditando que ele é o Senhor. Então, versículo 18: iluminados os olhos do vosso coração, para saber qual é a esperança do seu chamamento, para a riqueza da glória da herança dos santos, e qual a suprema grandeza do poder de Deus, para com os que creem, segundo a eficácia da força do seu poder. Então, isso aqui, quando nós tivermos sabedoria, quando nós tivermos a revelação do pleno conhecimento dele, nós vamos saber isso aqui, nós vamos entender realmente qual é a herança nossa, nós vamos entender realmente qual é o nosso chamado, e nós vamos entender que nós precisamos ajudar a sustentar a obra do Senhor. Com muito, com pouco, não interessa. O Senhor não disse que quer muito de nós. Ele disse que aquela oferta da viúva foi gigantesca, maior do que todas as ofertas dos que deram muito. Não é com isso se chega lá com 2 moedinhas, bom, se a moedinha da viúva foi suficiente, essa daqui também vai ser. Não, não é isso. O Senhor Jesus disse, ela tirou da sua pobreza. Ela não tinha quase nada. Eu já vi pessoas que a única coisa que tinham para oferecer era eu ir lá e varrer, e limpar, e organizar. Porque era tudo que tinha. E chega ao Senhor com uma oferta de aroma agradável. Lembre da oferta, da diferença de Caim e Abel. Não foi o que foi ofertado, mas como foi ofertado. De coração. Então abre o teu coração e diz, Senhor, me dá um coração maleável por ti, Senhor. Me dá, Senhor, entendimento do que eu estou fazendo na tua casa, do povo que eu fui chamado. Que eu sei que eu não fui chamado só para esquentar banco. Que é o exemplo. A palavra do Senhor, num texto que eu não vou lembrar, depois vocês procurem ler, tá? Diz assim, guarda o teu pé quando entrar na casa do Senhor teu Deus. Inclina-se mais em ouvir do que em falar. Então, quando entrar na casa do Senhor, vamos entrar, vamos orar. Vamos pedir do Senhor sabedoria. Vamos pedir do Senhor conhecimento. Vamos pedir do Senhor cura da igreja, que há muitos enfermos. E o Senhor vai abençoar de uma maneira tal que o lugar que nós congregamos vai se tornar um local de referência para todos os que estão ao nosso derredor, que estão nos observando. A Bíblia diz que nós estamos cercados por uma grande, grande nuvem de testemunho. E tudo que nós precisamos é dar ouvido à voz do Senhor. Querem ver o que ele fala no Salmo 81? Eu marquei aqui. No Salmo 81, versículo 13 diz, se meu povo me escutasse. Se Israel, eu vou trocar Israel pela igreja, tá? Se a igreja andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo, que é o inimigo, vocês sabem. De pronto eu abateria o inimigo e deitaria mão contra os seus adversários, está falando aqui do adversário da igreja, os que aborrecem ao Senhor, e lhe submeteria, e isso duraria para sempre. E no final, a promessa que ele faz para Israel, para a igreja que se ouvir, eu o sustentaria com o trigo mais fino, e o saciaria com o mel que escorre da rocha. O Senhor tem tudo de bom para nós. Nós só precisamos submeter a Ele e clamar. Então, igreja, quando você estiver orando, não esqueça de clamar pela igreja, pelo pastor, pelo dom da revelação da igreja, pelos dons espirituais. E não cesse de clamar por nossa nação. Todos os dias precisamos dizer, Senhor, tem misericórdia dessa nação. Põe por terra todos estes homens fraudulentos que tomaram de assalto, Senhor, a nação brasileira. Todos eles. Para que o Brasil possa respirar aliviado. Porque apesar de nós sermos uma multidão de pecadores inveterados, é isso que é o Brasil. Mesmo assim, o Senhor derramou seu sangue naquela cruz por nós. E nós, como igreja, precisamos crer nisso, buscar a revelação do Senhor
entender a missão de cada um de nós. É isso. Que Deus em Cristo nos abençoe.